Paz do Senhor. Nós vamos iniciar hoje a nossa aula de número 2, a lição 2, de 12 de outubro de 2025. Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. O nosso texto áudio se encontra em Josué no capítulo 1, versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. A nossa verdade prática, mesmo tendo as promessas de Deus e a garantia da sua presença ao longo da caminhada cristã, devemos nos esforçar, cultivar o bom ânimo e perseverar na obediência. Quais são os objetivos dessa nossa aula de hoje? Primeiro, conhecer a origem de Josué. Segundo, ressaltar que Deus usou Josué segundo a sua vontade. E terceiro ponto, identificar a obediência como fator essencial ao êxito de Josué. O nosso texto de referência encontra-se em Josué no capítulo 1, versículos 6 ao 9. Diz assim: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te apartes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E agora nós vamos fazer a nossa leitura de segunda a sábado. Vamos dar uma olhada no que a lição ofereceu para nós? Bom, a nossa leitura de segunda, Josué capítulo 1, versículo 11, ele fala para nós que o líder eficaz, ele não espera o vento, ele dá ordem de avançar e move o povo para a posse. Não é uma atitude passiva. Nós temos que ter atitudes mais intuitivas, nós temos que ter mais vontade de fazer as coisas. Não é uma vida passiva a vida com Deus. É uma vida onde Deus vai fazer os milagres acontecerem e nós vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance, que é de total responsabilidade nossa. Na terça-feira, Josué capítulo 3, 5, antes de ver um milagre, o líder espiritual, o servo, ele santifica, ele fala santificai-vos, pois a glória de Deus só brilha na pureza. A santificação é um pré-requisito básico, não adianta, nada vai acontecer no agir de Deus sem a santificação. Santificar é separar. Nós temos que tomar decisões de nos separar, atitudes, comportamentos, pessoas, lugares. Isso é fundamental para nós. O bom líder demonstra, na quarta-feira, Josué capítulo 3, versículo 17. O bom líder demonstra que a vitória não é sobre a força própria, mas sobre a fidelidade do Deus que abriu o caminho antes. Então Deus sempre vai à frente. Deus sempre faz. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. E com Ele nós ainda poderemos escutar o Senhor dizendo para nós: porventura vos faltou alguma coisa? Porventura eu deixei alguma coisa faltar para vocês? E nossa resposta sempre vai ser: não, o Senhor nunca deixou faltar absolutamente nada para nós. Na quinta-feira, Josué capítulo 6, versículo 10 até o 20. O líder de autoridade prova que a obediência radical a Deus é a única estratégia que faz as muralhas caírem. Então, qual que é a estratégia? Obediência. Obedecer radicalmente a Deus. Na sexta-feira, Josué capítulo 6, versículos 22 e 23. O líder sincero entende que a integridade e o cumprimento da palavra são mais preciosos que a própria vitória. A palavra de Deus, a integridade da palavra, vivermos na palavra, é mais importante do que os benefícios que podemos esperar disso. Sábado, Josué capítulo 24, versículo 15. O líder de temor não impõe,
ele conclama a escolha e declara seu legado: eu e minha casa serviremos ao Senhor. As nossas ações, o nosso exemplo, fala muito mais alto do que as nossas palavras. Então vamos começar a aula de hoje. A primeira coisa que vamos estudar é a origem de Josué. Ele era filho de Num, da tribo de Efraim. Oséias, que em hebraico significa ele salvou ou libertador. E aí ele recebeu de Moisés o nome Josué. Está lá em Números, no capítulo 13, versículo 8 e 16, que significa o Senhor é salvação. Agora, olha, curioso, a forma grega, tá, do nome é Jesus. Então, assim, Josué tipifica Cristo, ou ao conduzir os israelitas até a terra prometida, obtendo vitórias sobre os inimigos de Israel. É uma sombra, é um tipo, lá no Antigo Testamento, lá naquela época, estava falando, é uma placa apontando para Jesus no futuro. E nós lemos em João, no capítulo 5, versículo 39, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, quando eles liam o Antigo Testamento, a Torá, quando eles liam toda a história do povo judeu, liam, muitos, até hoje, muitos não perceberam que toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento falava do Jesus Cristo que viria, apontava para Jesus, era uma placa apontando para Jesus, mas eles ficaram cegos e não quiseram ver. E nós que não somos judeus, nós que não éramos do povo, daquele povo da promessa, nós recebemos essa graça. Então, a Josué é um tipo, o nome dele em grego seria Jesus, é um tipo, ele tipifica Cristo. E Josué é um homem obediente. José tinha grande admiração por seu líder Moisés, sendo designado seu sucessor segundo a vontade de Deus, lá em Josué capítulo 1, versículo 1. Era um assistente presente, que não se afastava da tenda. Com certeza essa dedicação tornou Josué capaz de suceder a Moisés e liderar os israelitas até a terra prometida. Então, essa é uma característica, fidelidade ao líder. Às vezes nós ficamos muito preocupados, principalmente hoje, né, nessa questão de liderança, porque nós estamos vendo muitas referências nossas se espatifando, muitos grandes homens com pés de barro, mas a falha de alguém não justifica nossa desobediência. Nossa obediência a um líder, ela exemplifica a nossa obediência a Deus. E quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Então cada um de nós terá que arcar com as consequências daquilo que decidir. Isso aí não adianta, que ninguém vai correr disso. Nós estamos aqui, eu não posso fazer nada pela salvação, ela é graça, é um favor que eu não mereço, mas nós temos um galardão. Nós temos um dia em que todos ficaremos tete a tete com o Senhor. O Senhor, nós vamos conversar com Ele. Isso aí é cada um de nós com o Senhor. Não é um diálogo coletivo, não é em manada, em grupo, em curral fechado, não. É individual. Então você faz sua parte de obediência, de respeito, de honra, de integridade, de honestidade, e o outro vai ter que ter também essa atitude, tá bom? Josué, ele aprendeu e ele acompanhou e ele ficou à sombra, durante todo o seu tempo de aprendizado, à sombra de um grande líder que foi Moisés. Um grande líder é aquele líder que prepara um sucessor à altura. Não fica preocupado que com briga de poder, com brigas de sucessão, com status. Ele não tem essa preocupação. Ele prepara alguém para continuar o seu trabalho. Essa é uma característica de um líder. Ele prepara alguém, ele não tem medo de preparar uma pessoa que aparentemente muita gente fala assim, seria melhor do que ele.
né? Não, cada um tem sua característica. E Moisés foi um grande líder. Moisés foi instruído no Egito, então ele passou 40 anos, né, recebendo o mais alto nível de instrução daquela época, e depois ele passou 40 anos como estrangeiro na terra de Midian, até o dia que o Senhor chamou ele para libertar o seu povo do Egito. Ele teve que passar, tem que passar pelo deserto. Até esses dias eu li um livro em que, porque Moisés não chegou a entrar na terra prometida, porque ele passou pelo período dos 40 anos no Egito. Ele passou por um processo de 40 anos na terra de Midian, como estrangeiro, cuidando de ovelhas, mas ele não passou pelo período da escravidão. Nós fomos tirados da escravidão. Nós fomos tirados da situação de escravos do pecado e conduzidos à nossa Canaã celestial. Moisés, ele foi tirado daquela terra, do Egito, uma situação onde ele estudou, como disse, o mais alto grau de instrução da época, e depois ele teve que passar pela escola do deserto. Às vezes a gente gosta demais das pessoas, né? Sempre digo isso. Às vezes a gente gosta muito, a gente ama muitas pessoas, e a gente chega ao ponto de achar que nós amamos mais as pessoas do que Deus as ama. E isso aí é um erro gravíssimo da nossa parte. E como nós gostamos demais das pessoas, de alguém próximo a nós, de irmãos, nós não queremos que eles passem pela escola do deserto, que é uma falha. O Senhor sempre ama as pessoas muito mais do que nós. Existem algumas pessoas que Deus tem que fazer passar pela escola do deserto. O fato de Moisés ter que ficar 40 anos desaprendendo o que aprendeu no Egito, 40 anos se despindo do homem egípcio, do valente, daquele que foi lá, que achava que fazia com a própria força, e ele teve que aprender com as ovelhas. Chegou ao ponto de dizer que não sabia nem falar direito, né? Que não era próprio poder falar diante, né, de Faraó quando chegou o momento. Então todos nós temos que passar pelo deserto na presença do Senhor. E às vezes tentar livrar as pessoas do deserto não é uma boa saída. É estar junto daquele enquanto ele está passando pela prova. Saber que ele tem alguém que está do lado, que quando precisar de apoio, de oração, de ajuda, nós como igreja do Senhor, estaremos sempre lá. Então, aprendemos com esse grande líder, que o mais grande líder, do menor ao maior, todos temos que passar pela escola do deserto. E Josué nos ensina um valor grandiosíssimo, que é o valor do discipulado. Josué foi o resultado de um discipulado eficiente, eficaz. Ao ser convocado por Moisés e comissionado pelo Senhor, ele aceitou o desafio: liderar um povo numeroso, conquistar a terra prometida e enfrentar inimigos poderosos. Além de fiel a Moisés, Josué era fiel a Deus. O que fica claro quando ele exorta o povo: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O peso de um discipulado, agora o quilate, o valor do discipulado, a gente vê nessa situação. Se todas as pessoas, se todo mundo decidisse voltar para a sua vida de escravidão, o discípulo, bem treinado, ele continuava ao lado do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É por isso que nós precisamos de discípulos. Nós não precisamos de telespectadores. Nós não precisamos de pessoas que estão olhando o palco, que assistem. Não, nós precisamos de discípulos que aprendem que a nossa vida é vivida caminhando com Deus. Nós estamos aqui para isso, para caminhar com o Senhor, para andar com o Senhor dia a dia. Segundo ponto do nosso estudo: dispõe-te e levanta-te agora.
Deus disse a Josué: dispõe-te agora, pois o meu servo Moisés está morto. Dispõe-te dá a ideia de levantar-se o mais rápido possível, se coloca pronto, faz com que seja colocado em prática. Olha, nós não vamos agora na caminhada com Deus, como nosso alvo é sempre o Senhor. Pessoas terminarão sua carreira próxima a nós, mas nós vamos continuar. Eu repito sempre isso: a nossa função aqui nessa terra é pregar o Evangelho, partir para o Senhor e sermos esquecidos nessa terra. Nós só nós almejamos ser lembrados pelo Senhor. As pessoas aqui esquecerão mesmo. Isso aqui, as pessoas falecem aqui, pouquíssimas pessoas deixam aí alguma coisa, algo escrito, ou tem o nome lembrado. É em questão de tempo, em um tempo muito curto se esquecem. O líder Moisés morreu. A obra para? Não, a obra não para. Agora levanta-te. Levanta-te. Isaías foi da mesma forma, morreu naquele ano que morreu. Agora vai, levanta um profeta. Às vezes, alguns param na caminhada e outros vão continuar. A obra de Deus, ela é de uma constância e de uma vivacidade que às vezes nós nem conseguimos perceber e nem conseguimos mensurar isso. A obra de Deus é orgânica, é viva. Então, morre Moisés, levanta-te, dispõe-te. E essa disposição de agir é exigida de nós também. Ser disposto a ir fazer. Nós não precisamos morrer com os que morrem, tombar com os que tombam, fraquejar com os que fraquejam, desistir com os que desistem. Nós somos discípulos. Discípulo bem treinado, você pode escolher esse caminho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou servir ao Senhor baseado em alguém. É lógico que eu tenho que tomar um cuidado muito grande com o meu testemunho, principalmente nós que somos líderes. O nosso mau testemunho pode fazer os neófitos novos na fé tomarem decisões equivocadas. Eles ainda não estão preparados. É por isso que temos que ter um discipulado forte, para preparar pessoas fortes para estarem com o Senhor, independente das circunstâncias que estão ao seu lado. Então, dessa lição, eu gostaria que você colocasse isso na cabeça. Nós serviremos ao Senhor, independente da circunstância. Não é o número de pessoas ao nosso redor, é o Senhor próximo a nós. Não são se as pessoas estão animadas ou desanimadas, não. É a minha relação, eu com o Senhor. É a chamada que eu recebi do Senhor. Essa chamada, ela não foi coletiva, é individual. O Senhor vai chamar você. Levanta-te, dispõe-te. Moisés morreu, agora você tem um trabalho a fazer. Josué já estava mostrando a sua capacidade. Não foi num momento ou no outro, ele já estava mostrando essa capacidade, a sua vontade de trabalhar, a sua disposição há muito tempo. E a ordem foi cumprida. José se reuniu com os líderes do povo e pediu a eles que alertassem os israelitas para juntar alimentos, porque dentro de 3 dias eles partiriam e atravessariam o rio Jordão, para tomar posse da terra que o Senhor jurou que daria aos seus pais. O povo de Israel respondeu favoravelmente, dizendo que fariam tudo que Josué mandasse e iriam aonde ele os enviasse. Olha o quilate, a característica de um líder. Logo ele foi reconhecido, ele tomou a dianteira, ele tomou posições e ele deu ordem ao povo, ele direcionou o povo, chamou-os, olha, vamos fazer isso, recolhe alimento, se prepare. A liderança faz isso mesmo, ele dá as ordens e se nós formos sábios, se houver sabedoria da nossa parte, escuta a voz do líder, obedece, siga. O Senhor sempre tem grandes planos quando nós caminhamos em obediência. Agora, aqui nós temos algumas características, né, de um líder. Josué, ele tinha coragem, esforço e perseverança. Um líder eficiente, ele deve ter algumas dessas características. Coragem, esforço, perseverança. Leia Josué capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9. Coragem, irmãos, é não ter medo de correr risco. Na obra de Deus nós temos que ter coragem. Tá? No evangelismo, na visita. Nossa oração, ela é audaciosa. Nós oramos com coragem. Não, nunca é quem ora, é a quem nós oramos.
É a quem nós dirigimos nossa oração e falamos com Deus. Então, quando nós estamos visitando alguém e oramos, isso é coragem. A gente não tem medo, a gente corre o risco. Corre o risco das pessoas nos taxarem de ridículos, corremos o risco das pessoas nos taxarem de tapados, de, sabe, de lunáticos, de fanáticos. Nós corremos esse risco, sim, tá? Mas é necessário que a gente tenha essa audácia na fé. Esforço é o empenho físico e emocional para conseguir os melhores resultados na missão assumida. Então eu tenho esforço também. Tem um esforço que eu tenho que fazer. Eu vou gastar, tá, de mim, eu vou esforçar, eu vou fazer o melhor, para que eu consiga realizar o trabalho para o Senhor com eficiência, tá, da melhor forma possível. E perseverança é não desistir de alcançar as metas estabelecidas, inclusive recomeçando quando necessário. Então, às vezes a gente começa uma coisa, deu certo, vamos recalcular a rota, recalcula a rota, vamos continuar. Às vezes tomou uma atitude de um jeito, não está dando certo, a gente preparou um culto de um momento e aquele não deu certo naquele dia. A gente muda aquele dia, às vezes a gente colocou uma pessoa numa posição na igreja para liderar aquilo ali, não é o talento dela, muda aquilo ali, vamos mudando. Isso, a obra de Deus tem esse dinamismo. A obra de Deus ela não é uma coisa estática, não é aquela coisa litúrgica que fica ali parado, ali, não, a pessoa está ali, ela é dona do céu. Não, não existe dono de espaço, não existe pessoa insubstituível na obra de Deus. Se eu não fizer, outro vem e faz. Deus não tem esses prediletos para fazer uma coisa e que ninguém mais toma o seu lugar. Não. Olha, terminou um, assume essa posição. E vamos fazendo o que nós temos que ter essa coragem, nós precisamos ter esse esforço e nós temos que ter perseverança, tá? É perseverar com confiança, é perseverar com ânimo sempre. Agora Josué vai fazer uma caminhada levando o povo a fazer a vontade de Deus. E era preparar-se para guiar o povo para atravessar o Rio Jordão, na época da cheia, chegar a Jericó, enfrentar fortalezas gigantes até conquistar a terra prometida. A nossa salvação é pela graça, mas a graça não tira de nós as atitudes, as ações. Pelo contrário, a graça de Deus faz com que a gente tome atitudes. Ah, é Jesus Cristo que me justifica. Então quer dizer que eu não vou fazer mais nada agora, minha vida é passiva, que eu simplesmente vou assim, não, Deus perdoa meus pecados, então qualquer coisa eu sempre vou recorrer a essa graça. Que graça é essa? Será que de fato você está enxergando Cristo? Será que não tem um esforço da nossa parte, não para alcançar a salvação? Não, isso aí é graça. Mas nessa caminhada cristã, a partir do momento que eu sou alcançado pela graça, atitudes e comportamentos são mudados. A graça nos confronta. O chamado para Josué confrontou Moisés com a realidade. O chamado não fez com que Moisés falasse assim, agora eu vou esperar, vou cruzar os braços, vou esperar Deus agir, porque Deus que me chamou. Não, pelo contrário. O chamado fez com que Moisés tivesse atitudes positivas, ele tivesse atitudes de coragem, de perseverança. Ele sabia que quem estava no domínio era Deus, mas em momento nenhum ele parou de trabalhar e se esforçar. A graça de Deus, ela não nos transforma em um barquinho sendo levado correnteza abaixo. Não. A graça de Deus nos faz ser pessoas que estão subindo a montanha, tem um esforço, tem dificuldade, tem aprendizado, tem tombo, tem levantar o colega que está do lado, tem caminhada conjunta, tem que conviver com as pessoas diferentes, temos que ter embates com a nossa carne, tem que ter embate com o nosso pecado, tem que ter embate com nossas posturas que devem ser mudadas. Não é fácil, é uma caminhada custosa, mas é uma caminhada vitoriosa. E isso nós aprendemos também com Josué. Ele
prosperar no caminho. O mérito de Josué estava principalmente em sua obediência e temor a Deus. Moisés havia colocado as suas mãos em Josué e ele ficou cheio do espírito de sabedoria. Tá? Você lê isso em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. E o Senhor fez maravilhas por intermédio de seu fiel servo, como a passagem pelo Jordão em terra seca. Então, é a obediência, irmãos. Nós não temos nós não temos outro método de abordar isso. A caminhada com Deus implica em obediência. Deus coloca pessoas do nosso lado, coloca pessoas na liderança, e sendo Deus colocando essas pessoas, nós temos a palavra de Deus que nos orienta, mas a orientação básica é essa: obedece. Tá? Obedecer, sem rebelião, sem discussão, conversa com Deus, dialoga com Deus, fala com Deus, tá? Entra nessa caminhada, nesse projeto que Deus colocou, eu e você, colocar a nossa vida, e Ele exige essa disposição nossa. A conquista de Jericó, ela foi extraordinária, né? Houve buzinas e gritos, e a vitória sobre os 5 reis de Gibeão, a chuva de grandes pedras, né? E Saraiva, né? em Azeca. Tudo isso a gente vai ler. Pega lá Josué, leia o capítulo 6, leia o capítulo 10, versículo 6 até o 10. Leia lá em Josué, capítulo 10, versículo 11. O sol e a lua detidos, um milagre nos astros, e ele mexendo nas leis do universo, né? E você vai ler isso em Josué, capítulo 10, versículo 12 a 15. A obediência, ela vai nos levar a presenciar milagres. Às vezes nós ficamos reclamando, por que a gente não está vendo o agir de Deus, por que nós não estamos vendo milagre? Para de procurar fora a resposta que está dentro. Você está procurando lá fora algo que é aqui dentro. Obediência. Tá? Quanto a isso, nós não se discute. Nós não somos desse povo que fica discutindo isso. Nós não temos essa rebeldia em nós. E em Josué, Deus confirma o projeto dele, né? O líder cristão deve andar sob orientação do Espírito Santo a cada etapa da sua caminhada ministerial, para ter certeza de que está seguindo na direção da vontade de Deus e não segundo a vontade própria dele. Às vezes eu comento com os irmãos e falo com os irmãos, já fui mal interpretado quanto a isso, né? As pessoas às vezes criticando, mas eu sempre digo para os irmãos: olha, irmãos, por que a gente não costuma, não é muito costume, e ao ler a Bíblia a gente fica sempre temeroso quanto a isso, assim, ó, vamos preparar um culto de milagre. Irmãos, não somos nós que determinamos que hora o Espírito Santo, que hora, quando e onde o Espírito Santo vai agir. O Espírito Santo não é uma força que eu pego e coloco no meu bolso. Ele não é um pozinho mágico que eu carrego no meu bolso e jogo para as coisas acontecer. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem vontade própria. Eu nunca, se você perguntar para mim se eu sei quando o Espírito Santo vai agir, eu não sei. Eu só peço, o que eu peço todos os dias é que cada vez menos eu entristeça o Espírito Santo. Eu só peço isso a Deus, que cada dia menos eu entristeça Ele. Agora, dominar, determinar e levar Ele como se fosse um espetáculo, agora vem cá Espírito Santo e vai fazer isso. Não, nós não fazemos isso. Mas nós aprendemos uma coisa: nos colocar debaixo da autoridade de Deus, sermos obedientes às autoridades que Deus coloca diante de nós, e isso alegra Deus. Isso faz com que a gente esteja cumprindo a vontade de Deus. E isso faz com que nós possamos presenciar milagres, igual falei agora há pouco. Então, para os milagres acontecerem, nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus, conectados com o Senhor. E isso aí exige, como falamos no início da lição, santidade. Lutar por isso. Corrija as falhas. Irmãos, hora ou outra eu vou encontrando alguma falha na minha caminhada, na minha conduta, no comportamento, em decisões, e eu vou
calculando de novo, ó, eu tenho que parar, eu tenho que mudar isso aqui, eu tenho que alterar isso aqui. E a vida vai tomando novos rumos, a gente vai experimentando, tendo novas experiências pessoais com o Senhor. O testemunho das experiências que os irmãos têm é muito importante, nos ajuda demais. Porém, o fundamental é isso, é fazer como Josué. Você agora terá que ter suas experiências com Deus. Você acompanhou e viu o seu líder tendo grandes experiências com Deus. Você viu Moisés tendo grandes experiências com Deus. Mas agora, Josué, você tem que experimentar as experiências suas com o Senhor. Às vezes nós estamos vendo, acompanhando grandes testemunhos e grandes de pessoas que tiveram experiências maravilhosas com Deus. Isso é bom, isso é bom. Mas é fundamental que eu e você tenhamos as nossas experiências com Deus. Repito o que eu já falei em aulas anteriores. É necessário que hora ou de vez em quando, hora ou outra, eu testemunhe e lembre para mim mesmo os milagres que Deus já fez na minha vida. É bom o testemunho dos outros, é muito bom, mas é muito bom eu testemunhar para mim mesmo. Eu falar dos milagres que Deus fez para mim mesmo. Eu lembrar das vezes que Deus agiu. Então, esse é um caminho de vitória. Esse é um caminho abençoado e esse é um caminho que nós precisamos aprender a trilhar sempre na presença do Senhor. O nosso ponto básico para a gente fechar a lição de hoje é submeter-se a Deus. Existem regras para todas as áreas da vida. E deixar de cumprir regras é um sinal de desobediência. Por exemplo, nós temos regras quanto ao nosso corpo. Eu tenho que me hidratar bem, eu tenho que me alimentar bem, não quer dizer comer muito, né? Não é comer muito, é comer bem. Eu tenho regras sociais de conduta, eu tenho regras na família, eu tenho regras de conduta com os filhos, nós temos regras de trânsito, nós temos muitas regras. E desobedecê-las não é um bom sinal. Repito, aquilo que eu falei no início da lição. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Se em pequenas coisas da vida eu sou infiel, eu tenho um templo, eu tenho um corpo que não é igreja. A igreja somos nós. A igreja é isso que o Senhor fez aí. Nós, reunidos, com todas as nossas diferenças, para termos esses embates e irmos crescendo juntos, sempre acompanhados do perdão, da graça, da misericórdia. Mas nós precisamos muito para o nosso crescimento. Nós precisamos seguir regras. Então, regras de saúde, não adianta, eu estava dizendo, nosso templo é corpo do Espírito Santo, você tem que cuidar bem desse templo. Atividades físicas, não pode ter uma vida sedentária, não, a pessoa fala assim, mas isso não tem nada a ver. Meu irmão, se nessas regras pequenas, nessas regras básicas da vida, de que um médico te receita o remédio, você tem que tomar aquele comprimido de manhã, de tarde, de noite. Se em regras básicas você não segue, nessas pequenas, nas grandes que o Senhor tem para nós, eu acho que também nós vamos acabar não seguindo. Eu tenho que cuidar muito bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Nós temos que cuidar da nossa alimentação, nos hidratar. Nós temos que, se eu estou no meu trabalho e tem regras lá de segurança, eu tenho que seguir aquelas regras de segurança. Eu estou no trânsito, eu tenho que seguir aquelas regras de trânsito. Então, essa obediência nas pequenas coisas vai demonstrar a nossa obediência na presença de Deus. Isso nós também aprendemos isso. E para concluir, José se destaca como um homem que aprendeu lições valiosas de liderança e fé. Observando o exemplo de Moisés, ele entendeu a importância da obediência a Deus e da confiança em suas promessas, aplicando esses princípios ao guiar Israel rumo à terra prometida. O Senhor tem planos para a nossa vida. O Senhor sempre tem projetos para a nossa vida. Que nós possamos andar em obediência ao Senhor, caminhando sempre para a terra prometida. Nós também somos peregrinos nessa terra e a nossa caminhada, o nosso ponto final não é aqui, estamos caminhando em direção à casa na presença do Pai. Amém.